Em 2024, uma nova regra da Amazon passou a funcionar como um caixa 24 horas, só que ao contrário. O cliente recebe o dinheiro, mas nem sempre devolve o produto. Parece absurdo, mas esse sistema está se tornando cada vez mais comum e tem colocado milhares de pequenos vendedores à beira de um colapso. Hoje, devolver algo na Amazon é muito simples, automático e muitas vezes sem retorno, literalmente. Mas o que é que está por trás dessa política tão eficiente? E por que ela tem causado tanta revolta entre os vendedores? Bom, se você acha que o prejuízo termina com o estorno de um produto, espere até descobrir como isso pode comprometer toda a operação de um negócio. Antes de entender o presente, precisamos voltar à história e entender como tudo isso começou. Para entender o impacto atual, é preciso olhar para trás. Durante anos, os vendedores FBM, que cuidavam do envio por conta própria, tinham um espaço fundamental, que era o contato direto com o cliente antes de autorizar uma devolução. Isso permitia negociar soluções, oferecer descontos ou até então resolver mal-entendidos sem que o processo de reembolso fosse aberto automaticamente. Com o fortalecimento do FBA, Fulfillment by Amazon, no qual a própria Amazon gerencia estoque, envio e devoluções, a empresa padronizou regras. Nesse modelo, o vendedor perde autonomia e a decisão sobre a devolução fica inteiramente nas mãos da Amazon. A partir de 2023, mudanças ainda mais duras ocorreram. A empresa lançou algumas ferramentas como o Return Insights, permitindo que o vendedor apenas observasse os dados e as estatísticas sobre as devoluções, mas infelizmente sem poder agir para impedir ou contestar algumas práticas abusivas. Ao mesmo tempo, o sistema se tornou mais rígido e o reembolso se tornou automático se ele não fosse processado em até 48 horas, prejudicando uma grande comunidade de vendedores. Bom, a linha do tempo ela é bem clara. Antes de 2023, o FBM tinha uma grande flexibilidade. O vendedor até podia intervir antes da devolução. Em 2023, a unificação das regras entre FBM e FBA eliminaram as negociações diretas. E em 2024, o reforço do sistema de reembolsos automáticos, com prazos curtos e penalidades, só prejudicou mais uma vez a comunidade de vendedores. E essas mudanças foram justificadas pela Amazon como uma forma de reduzir um índice interno chamado RDR, que é o Return Dissatisfaction Rate. É um índice que mede a insatisfação dos clientes com as devoluções, mas na prática significaram mais custos e menos controle para os vendedores, ainda mantendo o grande prejuízo. Hoje, o cenário é de incertezas e prejuízos constantes. Vendedores relatam casos em que os clientes recebem o produto, pedem a devolução, mas nunca enviam o produto de volta. Mesmo assim, o reembolso acontece automaticamente e o valor é debitado da conta do vendedor. Mesmo com o erro do comprador, o vendedor sempre é penalizado. Outros casos envolvem produtos danificados, trocados ou usados que retornam para o estoque desse vendedor. Quando isso acontece, muitas vezes os itens não podem ser revendidos, gerando um acúmulo enorme e perdas, além do desperdício de mercadoria. Bom, e um dos pontos mais polêmicos é o chamado Refund Without Return. É um reembolso sem devolução. A prática é comum para itens de baixo valor ou quando o custo do envio é maior que o preço do produto. Bom, se para a Amazon isso é eficiente, para o pequeno vendedor é um rombo imenso. Quer dizer, o cliente fica com o item e com o dinheiro. É como se funcionasse como um caixa 24 horas, só que ao contrário, onde o consumidor tira o dinheiro, mas não devolve o produto. Além das perdas financeiras, há impactos indiretos.
onde produtos devolvidos em mau estado ou eletrônicos abertos não podem ser revendidos. Isso vai aumentar o lixo eletrônico e gera toneladas de resíduos, colocando em xeque até o próprio discurso sustentável da própria Amazon. Pequenos vendedores que não têm grandes estoques e nem grandes margens de lucros são os mais prejudicados. Para eles, cada devolução que é mal resolvida pode comprometer a saúde financeira do seu negócio, ao contrário das grandes marcas, que absorvem os custos com mais facilidade, reforçando a desigualdade e a concorrência desleal dentro da Amazon. Na prática, a lógica atual transfere todo o risco da operação para quem vende, enquanto a Amazon mantém a sua reputação intacta aos olhos do consumidor. Diante desse cenário de perdas constantes, o que os vendedores podem fazer? Existem estratégias reais para se defender ou o sistema está desenhado para que sempre saiam perdendo? Diante dessa realidade, os vendedores tentam até buscar algumas saídas. A própria Amazon oferece algumas ferramentas defensivas, como o programa Return Insights, que ajuda a monitorar padrões de devolução, mas não dá poder de ação para estes vendedores. Outras estratégias incluem também o uso de programas como o FBA Donation, que é um programa que direciona os itens devolvidos para algumas instituições de caridades aqui nos Estados Unidos, ou então até o FBA Liquidation, que conecta esses vendedores a liquidadores e alguns leilões, isso para recuperar pelo menos parte do valor dos produtos. No entanto, essas soluções ainda significam perdas, já que os vendedores recebem apenas entre 5% e 10% do valor original desses produtos. Há também discussões éticas e jurídicas, onde alguns vendedores questionam se a política da Amazon é justa ou se na prática transfere riscos indevidos. Como resume uma crítica recorrente, a Amazon visa reduzir o RDR, que é aquele índice de insatisfação do cliente com as devoluções, mas ainda transfere todo o problema para os vendedores. Em vários fóruns online, cresce a mobilização de pequenos vendedores que cogitam protestos e ações coletivas. Ainda que a pressão seja pequena diante do poder da Amazon, o movimento levanta um debate importantíssimo. A empresa está realmente protegendo o consumidor ou apenas blindando a sua própria imagem? Mas, no fim das contas, quem está pagando a conta dessa conveniência? E será que o futuro das vendas online vai encontrar um equilíbrio entre proteger o cliente e preservar a sobrevivência desses vendedores? Bom, no fim das contas, devolver um produto na Amazon é muito fácil, conveniente e rápido. Mas alguém tem que pagar essa conta, e na maioria dos casos não é a Amazon, nem o consumidor, e sim o vendedor que opera dentro da plataforma. A política de devoluções, que deveria equilibrar os interesses de todas as partes, acabou se transformando num sistema que beneficia a experiência do cliente, mas fragiliza a outra parte, que é o pequeno empreendedor. Isso gera grandes perdas financeiras, aumenta o desperdício e aprofunda desigualdades entre grandes marcas e negócios independentes. E aí fica a pergunta: até que ponto a conveniência do consumidor pode justificar o sacrifício dos vendedores? Será que o futuro do comércio eletrônico passa por políticas ainda mais rígidas? Ou veremos uma reação organizada dos pequenos empreendedores? Bom, agora queremos ouvir de você se você já devolveu algo na Amazon e você sabia que esse vendedor pode nunca ver esse item de volta? Bom, e aí, o que é que você acha sobre essas decisões que a Amazon toma sobre as devoluções dentro da plataforma? E você já teve algum problema quando você quis devolver algum produto para a Amazon? Bom, deixa aí embaixo o seu comentário que eu quero saber exatamente o que é que rolou. Se você quer saber sobre o novo desafio que os imigrantes têm enfrentado aqui na Flórida, é só clicar no vídeo aqui ao lado que você vai entender se os Estados Unidos ainda continua sendo uma boa opção para mudança de vida ou não. Bom pessoal, por hoje é só e eu te vejo no próximo vídeo, valeu?